Conversa com meu povo. Ide. Terminadas as festas pascais, cuja repercussão nos levou a celebrar a Santíssima Trindade, Corpus Christi e o coração de Jesus, como um precioso cristal que desdobra a única luz que é Cristo em várias dimensões, multiplicam-se agora as celebrações dos santos e santas padroeiros, começando com os chamados santos de junho, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, para alcançar com as memórias dos que são sinais da perfeição da vida cristã e as devoções populares, as várias situações humanas nas quais o Evangelho penetrou, encharcando de vida cristã nossa cultura, nossos hábitos, nossa linguagem. Não nos permitamos desperdiçar tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou, inclusive nas festas folclóricas existentes em cada região. Recordar a vida dos santos é olhar para as figuras que a arte expressou a respeito deles e contemplar, narrar e passar às novas gerações histórias verdadeiras de homens e mulheres que nos legaram a santidade, o heroísmo, a virtude e, em tantos casos, o martírio. Em tempo da vida pública, Jesus chamou muitas pessoas, cada qual em seu ambiente e na história percorrida entre acertos e erros, e nós vemos isso no Evangelho deste final de semana. Para onde foram? O que viveram estes homens? Comecemos. Simão Pedro, pescador, gênio difícil, inseguro, medroso, pecador, mas feito pedra. Parece que o Senhor quis mostrar o seu poder num milagre de conversão, um milagre pouco a pouco. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Pedro, depois de um tempo em Antioquia, foi plantar as sementes do Verbo de Deus em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, parece mais bem comportado. Foi na frente, seguindo Jesus com João, e apresentou Simão ao Senhor. Hoje é considerado primeiro chamado pelas igrejas do Oriente. Foi martirizado numa cruz em forma de X, pelo que até os sinais de trânsito reconhecem a cruz de Santo André, que está na frente de uma passagem de nível de trens. João, com o irmão Tiago, mesmo que o quarto evangelho e as cartas tenham tantas referências ao amor, eram chamados filhos do trovão, tinham lá os seus defeitos, com mania de violência e carreirismo. Entretanto, deixaram tudo e se tornaram colunas da igreja. João foi morar em Éfeso. O quarto evangelho, as cartas e o Apocalipse continuam espalhando a boa nova. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado no ano 42, e sua fama se espalhou tanto que seus devotos continuam percorrendo o caminho de São Tiago até hoje. Tiago continua a ir para evangelizar. Filipe, pescador discreto e ao mesmo tempo presente, apresentou a Jesus o jovem com pães e peixes, levou alguns gregos para conhecerem Jesus e ele mesmo aprendeu de Jesus a conhecer o Pai. No início foi chamado pela palavra forte, várias vezes dirigida
a vários deles: segue-me. Logo conduziu Natanael, seu conterrâneo, um homem desconfiado, a Jesus. Simplicidade, desconfiança, medo. Nada é obstáculo para Jesus chamar. Provavelmente, Filipe chegou com o zelo da evangelização à hoje martirizada Ucrânia de nossos dias. Natanael ou Bartolomeu deve ter levado a boa nova de Jesus à Licaônia, à Frígia e à Armênia. O ide continua. Eles foram a tantos lugares. Tomé, chamado Dídimo, lembre-se da lista que aparece nas missas deste final de semana. Dídimo quer dizer gêmeo. Tomé mostrou-se pronto a dar tudo por Jesus. Diante dos riscos de ir a Betânia, na Judéia, disse aos companheiros: vamos também nós para morrermos com ele. Na última ceia, suscitou a belíssima afirmação de Jesus como caminho, verdade e vida. E ele mesmo só ficou conhecido pela dúvida diante da notícia da ressurreição. Entretanto, em seu coração havia amor e com o amor a fé. Meu Senhor e meu Deus. Foi o que ele disse em nosso nome. Há fundamentos históricos que dizem ter evangelizado na Índia, onde também foi martirizado. A lista dos apóstolos continua com Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, que já foi objeto de nossa reflexão no domingo anterior. Mateus, que vivia em Cafarnaum, uma profissão inusitada para fazer companhia justamente ao Messias esperado. No entanto, Jesus o chama, fazendo-o apóstolo. Depois foi evangelista. Tradições diversas o indicam evangelizando na Pérsia, na Síria, na Macedônia. Depois vem outro Tiago, chamado menor pela sua estatura, mas esteve à frente da comunidade de Jerusalém. Excelente seu ensinamento na carta que lhe é atribuída no Novo Testamento, indicativa de seu modo de evangelizar. Vejam que belas palavras: a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Vamos adiante em nossa lista. Simão, o zelota, provavelmente pertencente a um grupo de pessoas muito radicais no cumprimento da lei antiga, foi também martirizado, tendo antes escapado com a sua comunidade cristã para fugir da Segunda Guerra Judaica, provavelmente para a Etiópia, antes chamada de Abissínia, ou também na Macedônia. E a boa nova do Evangelho foi com ele. Por quê? Ele tinha escutado: ide. Ao seu lado, na lista dos apóstolos, está Judas Tadeu, cujo nome quer dizer magnânimo Tadeu. Na última ceia, um diálogo com Jesus. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, palavras lindas: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quando olhamos para a imagem de São Judas, por exemplo, aqui em Belém, nosso santuário de São Judas Tadeu, a imagem tem o livro, que é a palavra que ele pregou, e a machadinha, com a qual foi martirizado. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, teria declarado que atenderá aos pedidos daqueles que, em suas maiores aflições, recorressem a São Judas Tadeu.
Tantos e tão extraordinários são os favores que concede aos seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e das causas impossíveis. Os traços de seu apostolado, ide, estão na Palestina, na Síria, na Mesopotâmia, tendo morrido mártir na cidade de Edessa. E sua devoção é muito forte entre nós. Completa a lista o nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Mas ele foi por ele chamado e por ele amado profundamente. Dá para ver os gestos que Jesus fez tentando fazê-lo voltar atrás. Irmãos e irmãs, estes são os primeiros chamados. Receberam a missão de irem primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E ovelhas perdidas existem também hoje para serem por nós alcançadas. Sabemos que sua palavra e seu testemunho se espalhou por todas as partes. Conhecer pelo menos breves referências, como quisemos fazer hoje, breves referências aos apóstolos, pode ser verdadeira injeção de ânimo para o nosso ardor missionário, igualmente necessário e urgente em tempos tão desafiadores como o nosso. De coração aberto, podemos acolher o convite à missão. No vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Irmãos e irmãs, permaneçam conosco, daqui a pouco nós estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, neste final de semana uma grande alegria para todos nós. Os três bispos, estamos no sábado 17 e no domingo, como esse programa vai ao ar no sábado e no domingo. No sábado 17 estamos em Imperatriz, no Maranhão, para a ordenação episcopal de Monsenhor Ivanildo, que é o novo bispo de Cametá, que vai tomar posse no mês de julho. Então, nós, os três bispos, estamos participando desta ordenação episcopal. Nossos cumprimentos àquele que é ordenado, Monsenhor Ivanildo, e também cumprimentos à Diocese de Cametá, que ganha o seu novo bispo. É uma alegria para todos nós, para a província eclesiástica de Belém e para o nosso Regional Norte 2. Seja bem-vindo, o agora Dom Ivanildo, como membro do Colégio Episcopal e Bispo da Diocese de Cametá. Vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Ana Lúcia Fernandes, de Belém. Dom Alberto, é possível viver o ecumenismo, já que temos interpretações diferentes de outras igrejas? O que significa o ecumenismo? Eu explico de uma forma muito simples. Nós somos cristãos, então temos em comum com as igrejas cristãs o batismo, a necessidade do batismo, a escritura. Alguém vai dizer assim, faltam livros na Bíblia dos protestantes. Sim, mas tudo o que está na Bíblia deles está também na nossa Bíblia. E seria tão bom se pudéssemos partilhar a experiência de vivência da Palavra de Deus. Há um princípio, buscar aquilo que nos une, sem nos escandalizar ou ficar brigando com os outros com aquilo que nos separa. Então, ecumenismo, com cristãos, nós podemos rezar juntos, porque acreditamos no mesmo Senhor Jesus Cristo, acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Outra coisa é o diálogo religioso que se faz com outros grupos religiosos que não cristãos. Aí você pode dialogar, pode ter muita coisa junto com as pessoas, respeitando-as em sua consciência, em suas práticas, mas o ecumenismo é coisa a ser feita com as igrejas cristãs. É possível? Sim. É difícil? Sim. É exigente? Sim. Mas nós buscamos muitas vezes o ecumenismo que não é, com algumas dessas igrejas é difícil você sentar para conversar a respeito de interpretações teológicas ou da palavra. Mas você pode ter o ecumenismo da amizade, do bom relacionamento, das iniciativas comuns, quantas coisas podemos fazer. Então, é possível viver o ecumenismo. É exigente? Sim, mas nós precisamos buscar este caminho. Josélia Castro, de Belém. Dom Alberto, em meio ao alastramento de tantas doenças, qual a orientação da Igreja para os métodos contraceptivos? Veja só, a Igreja usa uma expressão que é muito mais construtiva, planejamento familiar. E a Igreja tem trabalhado, há pouco tempo o Papa comemorou, não sei quantos anos, acho que 50 anos, da descoberta do método Billings. Foi um casal de médicos australianos que identificou esse método Billings, que tem sido usado por tantos casais quando sentem que não é o momento de gerar uma outra criança. Então, enfermidades, elas sempre existiram, mas a orientação da Igreja não é a contracepção, o controle da natalidade, mas é o planejamento familiar. Isto é possível. Então, um casal que quer aprender esses métodos que são orientados pela Igreja, entre em contato com a sua paróquia. Nós temos aqui na Arquidiocese de Belém casais, pessoas orientadas, devidamente formadas, para ajudar as pessoas a aprenderem a usar esses métodos. Eu conheço tantos casais que têm aplicado esses métodos, esse chamado método Billings, e que são felizes. Não é? A gente não vai colocar a questão da enfermidade, é muito mais a questão de planejar bem a própria família. Agora, resolver na base dos métodos contraceptivos, então nós vamos encontrar o que acontece hoje já em alguns países, que morre mais gente do que nasce. Então, existem algumas áreas do mundo que praticamente vão se acabar, né? Justamente porque entrou o egoísmo e as pessoas não querem ter mais filhos. Mara Reis, de Belém. Dom Alberto, pessoas que são de caminhadas e congregações e movimentos precisam ir à missa diária? Mara, veja só, tem missa todo dia em nossas paróquias. Então, é a missa diária. A pessoa é obrigada a ir à missa todo dia? Não. Eu até não gosto muito dessa obrigação, né? Quando alguém diz assim, eu sou obrigado a ir à missa no domingo, eu sempre respondo, antes de ser uma obrigação, é um direito que você tem, porque você faz parte da igreja e tem direito de, ao participar da missa, beber na fonte do mistério pascal de Cristo, de sua morte, sua ressurreição, alimentar-se da palavra e da Eucaristia. Antes de ser uma obrigação, é um direito que você tem. Então, não há uma necessidade estrita de ir à missa diária. Quem o faz, eu garanto que só colhe muitos frutos, mas ninguém é obrigado. Eu mesmo, quando estou em viagem, eu carrego uma malinha pequenininha assim, com as coisas necessárias para a missa, e mesmo quando não tenho um lugar para celebrar, eu não deixo de celebrar a Santa Missa. Então, eu conheço quantas pessoas que já programam as suas viagens de forma a participarem da Santa Missa. Não é uma obrigação,
mas é uma graça, é um presente especial de Deus. Mas não é necessário ou obrigado a ir à missa todos os dias. Pátria Melo de Belém. Norberto, São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Olha, se você escutar várias vezes o Papa Francisco, ele diz assim, que ele é o sucessor de Pedro. É a carta de Santo Inácio de Antioquia, que aliás está sendo lida nesses dias na liturgia das horas, carta de Santo Inácio de Antioquia, dirigida aos romanos. E ele chama a Igreja de Roma como a igreja que preside a caridade. Ali em Roma, Pedro, príncipe dos apóstolos, ele derramou seu sangue. Paulo, que também foi morto mais ou menos na mesma época, parece que no ano 67, naquela grande perseguição de Nero, é que os dois foram mortos. Então, Pedro, príncipe, sucessor, aquele que foi colocado por Jesus como pedra para começar a igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E depois, os sucessores de Pedro, bispos de Roma, eles são os responsáveis pela igreja que preside a caridade. Primeiro Papa da igreja quer dizer pai, Papa quer dizer pai. Então, Pedro, sim, ele foi o primeiro, e todos os que vêm após Pedro são chamados sucessores de Pedro. Hoje, o nome do sucessor de Pedro é Francisco, que é o Papa atual. Keiliane Maués. Dom Alberto, por que os padres não podem casar? Keiliane, desculpe-me dizer as coisas, talvez esta formulação não seja muito adequada. Até porque nós temos padres na Igreja Católica, no Oriente, que são padres casados e que foram ordenados sendo casados. Então, a formulação correta não é não podem. A Igreja, no rito latino, quer dizer, o Ocidente todo, ela escolheu ordenar presbíteros, pessoas que tenham uma outra vocação, a vocação do celibato. Ao invés de formar uma família própria, formar a família dos filhos de Deus, que é a igreja. Então, a igreja não vai dizer assim, você quer ser padre? Então você é obrigado a ser celibatário, obrigado a não se casar. Essa formulação não funciona. Ao contrário, torna-se odiosa e sem a graça de Deus, uma pessoa vai dizer que não vai se casar quando o casamento já está inscrito na natureza humana. Então, a pessoa vai ficar doida, vai ficar desequilibrada, não é? E se alguém chegar a ser padre, como que enganando, essa pessoa vai ser infeliz e vai fazer mal à igreja, vai fazer mal a tantas outras pessoas. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Não é uma obrigação, mas Deus, através de sua igreja, escolhe para serem ordenados padres pessoas que tenham também a vocação do celibato. Nem todo mundo tem essa vocação e eu não posso impingir essa obrigação, esta vocação a quem quer que seja. Precisa ter uma graça, um chamado de Deus. Então alguém vai dizer assim, eu sinto que recebi um chamado para ser padre, para ser celibatário. Então a igreja vai dizer, olha, primeiro ninguém tem direito a ser padre. Não é um direito, assim, eu quero e você. Não é uma profissão, não é um diploma que você adquiriu simplesmente numa faculdade. Nós temos pessoas que terminam o curso de teologia na faculdade nossa e que não vão ser padres. Então, não é uma garantia dizer assim, eu agora tenho o direito de ser padre. Não. A igreja leva em conta o seu desejo e vai analisar para ver se você tem as condições de viver o ministério sacerdotal. Então, o caminho é desta forma. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que todos vivam bem este final de semana, que participem da missa, que se unam às suas comunidades, nas paróquias e comunidades que nós temos,
e assim todos possam experimentar a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.